Nosso maravilhoso Deus, bendito és tu, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela disposição aqui de cada um de nós, por estarmos aqui querendo conhecer e debater sobre a tua palavra para enriquecimento para as nossas vidas. Vem, Senhor, através do teu Santo Espírito, nos ensinar aqui nesta noite. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar o nosso estudo de hoje agradecendo a Deus, porque a gente se prepara, mas Deus é tão bom que agora, fazendo os últimos ajustes, Deus me mandou umas passagens aqui que faz todo sentido no capítulo 5 de Daniel, porque eu gosto sempre de correlacionar o que a gente estuda com outros textos, com outras questões da Bíblia. Quando a gente estuda o livro de Daniel, eu acho o livro de Daniel muito interessante por um fator, que é o livro de Daniel é um livro metade profético e metade histórico. Só que a parte histórica de Daniel, ela nunca é somente história, mas ela é um aprendizado para o tempo do fim. Então, se nós vivemos no tempo do fim, eu acredito que a gente possa pegar lá mais para frente. A gente tem que aprender muito com as histórias que estão inseridas aqui no livro de Daniel. E no capítulo 5 de Belsazar, essa história é muito importante também para o tempo do fim. Eu correlacionei o capítulo 3 e alguns capítulos aqui de Daniel com o tempo do fim. E esse, mais uma vez, a gente vai ter que relacionar. Porque o que é que está acontecendo aqui? Antes da gente entrar no livro de Daniel, eu queria explicar para vocês profeticamente o que é que está acontecendo aqui. No capítulo 2, Deus deu uma profecia para Nabucodonosor e Daniel, né? A revelação para Daniel. E a profecia disse algo do futuro, que é Babilônia vai cair e outro reino vai assumir o lugar da Babilônia como a grande nação que dominaria o mundo. E Daniel tem o privilégio de passar por essa fase, ou seja, Daniel viu a profecia se cumprindo. Mas a gente conhece a profecia e a gente fica sempre naquela expectativa. Será que está acontecendo? Será que não está acontecendo? É esse um cumprimento? Não é? A gente vive, os dias atuais, a gente vive dessa forma, né? Será que é isso que está acontecendo em Apocalipse? Será que eu estou com a interpretação errada? Será que é? Será que não é? Eu sei que Daniel teve o privilégio de ver Babilônia caindo e o próximo reino, que era o segundo reino lá na estátua, se erguendo nesse momento. E não só isso, Daniel tinha plena confiança e convicção de que ele estava vivendo um momento profético. Isso é algo sensacional, porque a gente vai ver mais na frente que Daniel, o rei disse, eu vou lhe dar tudo, você vai ser o terceiro no meu reino, eu vou explicar o que é que significa isso. Mas Daniel disse, eu não quero nada disso. Nabucodonosor, quando ofereceu as coisas a Daniel, Daniel aceitou. Mas no capítulo 5, Daniel disse, eu não quero nada disso. E naquele mesmo dia, Belsazar foi lá e morreu, como se Daniel já tivesse prevendo tudo que iria acontecer. É algo muito interessante. Mas antes da gente soltar o slide, eu gostaria de começar aqui com duas passagens que falam sobre também algo que Deus fala que é interessante em relação a os dominadores da terra, porque a gente acha muitas vezes que está fora do controle de Deus, tudo que está acontecendo. Mas olha o que é que Daniel também profetizou lá no capítulo 2. Aí vamos abrir as Bíblias, porque eu não coloquei no slide, porque Deus só me falou essa passagem agora. Daniel capítulo 2, o verso 20. Que é uma oração de Daniel agradecendo a revelação do sonho de Nabucodonosor. A gente já estudou esse capítulo 2. Que Daniel diz assim, ó. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade.
porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso ao rei. Daniel está nos dizendo aí que Deus quem cuida do tempo, das estações, é Deus que estabelece reis e tira reis. É o que a gente vai ver aqui no capítulo 5. Deus tirando um rei e estabelecendo outro rei. Mas vamos também ver aqui Romanos capítulo 13, que Paulo também vai falar a mesma coisa de Daniel, mas Paulo vai falar isso para a igreja. Romanos capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Esse mundo politizado que a gente vive hoje é complicado ler esse texto. Eu vi até em uns grupos aí, o Desirê fez uma reflexão ali muito interessante sobre o momento, né, que eu gostaria de comentar sobre isso. Não comentei lá no grupo, porque eu não gosto muito de comentar no grupo, não, porque às vezes gera problema, mas foi muito inteligente a mensagem de Desirê. Eu nem lembro qual foi o grupo que surgiu a conversa sobre política, mas é que nós pertencemos ao reino de Deus, né, Desirê? E não pertencemos à política desse mundo. E Paulo está dizendo aqui para a gente, olha, você não tem que ser militante político, não. Você tem que viver o reino celestial. E o reino celestial, ele não é político, porque é um soberano e nós somos os seus servos. Nós servimos a ele. E como Paulo diz, quem colocou foi lá, foi Deus, não foi aleatório, e nós seguimos. Porque, infelizmente, as nossas igrejas, o cristianismo no Brasil está muito envolvido, não só no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns lugares, está muito envolvido em política e não está levando as igrejas para um lugar bom, está levando as igrejas para um lugar pior, eu acredito. Temos que fugir, nos desviarmos disso e olharmos para o alto. Palavras não minhas, estou copiando algumas palavras. Mas eu queria também mostrar que, profeticamente, antes do slide, só mais um slide. Aliás, esse eu vou deixar para depois. Solta o slide aí, Desirê, por favor. A gente vai ver duas profecias aí que vai falar sobre esse momento. Então, Daniel, cara que conhecia as escrituras, ele sabia o que estava acontecendo. Pode passar aí. Vamos já para... Coloquei a escritura na parede, né, que é a história. Às vezes a gente só fala da história, mas a gente tem que colocar ela no contexto geral. Pode passar. E aí são duas profecias para a gente entender o que é que está acontecendo. Jeremias capítulo 27 e Isaías 21. Isaías profetizou isso 100 anos antes do cativeiro babilônico. Jeremias viveu o cativeiro babilônico, mas ele escreveu antes do que as coisas tivessem acontecido. Jeremias morreu antes de Daniel, né? E nesse momento do capítulo 5, Daniel já tinha uma certa idade, já era idoso. Mas vamos ler a primeira passagem aí. Jeremias 27, 6 e 7. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Isso é Deus falando. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Olha como é interessante.
essa primeira parte. A profecia está dizendo exatamente que foi o filho do filho de Nabucodonosor, ou seja, o neto de Nabucodonosor. Por décadas, o livro de Daniel ele foi considerado um erro, porque no capítulo 5 diz que Belsazar era filho de Nabucodonosor. A gente vai ler isso aqui. Belsazar dizendo, eu sou filho de Nabucodonosor. Só que eles se apegavam à palavra filho como a gente entende hoje. Só que, biblicamente, você dizer que era filho significava que você dizer que você era da linhagem, da descendência. É por isso que Jesus é dito que Jesus é filho de Davi. Só que Jesus foi lá, não sei quantas gerações depois de Davi. Mas era a forma da escrita da época. Então, a gente sabe hoje, historicamente, que estava correto. Belsazar, e existem provas arqueológicas que Belsazar, na verdade, ele era filho da filha de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve uma filha, essa filha, ela se casou com um rei chamado Nabonido, e esse Nabonido era que comandava a Babilônia. Mas na cidade, o Império Babilônico era comandado por Nabonido. Mas na cidade, quem comandava era Belsazar, que é o neto de Nabucodonosor, cumprindo exatamente o que está aqui na profecia. E é tanto que Belsazar diz: você vai ser o terceiro no reino, ou seja, mostra que Belsazar tinha alguém superior a ele naquele momento. E Isaías também vai falar sobre a queda de Babilônia, que diz no verso 9: eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. A mesma coisa que João falou lá em Apocalipse. É interessante, né? Isaías está profetizando a queda da Babilônia império. E João estava profetizando a queda da Babilônia espiritual. Mas os dois estão aí profetizando. E a profecia, ela se cumpre perfeitamente. É impressionante. Eu fico impressionado, porque a gente vê o cumprimento exato da profecia. Tudo isso para Deus mostrar para a gente, olha, o que eu digo se cumpre. Confie. A gente tem milhões de motivos para confiar na palavra de Deus, porque é por isso que eu gosto dessa visão profética historicista da nossa igreja, porque ela mostra a palavra de Deus se cumprindo ao longo do tempo e ao longo dos eventos históricos. Isso é maravilhoso. Dá confiança. Eu fico confiante por isso. Eu confio na palavra de Deus, porque Deus já mostrou quem ele é e ele é que controla realmente. Tudo isso aqui que a gente já viu, a gente vê. É ele que está lá controlando. Se Deus controla o curso dos grandes eventos da humanidade, quanto mais Deus controla os eventos da sua vida. Deus tem o controle total. Claro, se você permitir que Deus seja o seu Senhor e Salvador. Ele vai controlar todos os custos da sua vida. Então, tudo que você estiver passando, você tem que estar sempre com aquela cabeça confiando, pensando: eu estou passando por isso porque tem algo melhor que Deus tem preparado para mim. Pode passar. Agora a gente vai ver essa história aí, o que é que está acontecendo. Então, vamos lá. O verso 1, né? O que é que está acontecendo lá com Belsazar e a Babilônia? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Duas coisas interessantes aqui. Um detalhe que a gente tem que entender nessa questão histórica.
A Babilônia, nesse momento que Belsazar estava dando esse banquete, estava sendo sitiada pela o exército medo-persa. Então, eles já sabiam que o exército medo-persa estava pelos arredores lá da Babilônia. Só que a cidade de Babilônia, ela era tão fortificada, ela era tão poderosa, tão bem construída, ela tinha um rio Eufrates que passava no meio da cidade, dando suprimento de alimento e de água o tempo todo. Então, o rei estava tranquilo dentro dos seus portões, achando que nada poderia atingi-lo ali. E aí, o achar, a arrogância do ser humano, é interessante que Jesus também fala, dá essa advertência, né? Quando o mundo está se acabando, o que é que a humanidade está fazendo? Bebendo, comendo, dando-se em casamento. É a mesma situação. Babilônia, no momento de ser tomada, e Belsazar está fazendo o quê? Está se banqueteando e parece que nada está acontecendo. Mas ele vai além. É uma ofensa a Deus o que ele faz aqui. Por quê? Além de estar nesse banquete num momento inapropriado, de autoconfiança e de uma arrogância total, ele usa os utensílios de ouro. Parece que não é nada pegar os utensílios sagrados lá do templo, mas isso é uma ofensa a Deus por quê? Porque quem é que ele estava adorando? Ou seja, o que é que ele estava dizendo? Os meus deuses são mais poderosos e mais importantes do que o Deus verdadeiro. Então, eu vou profanar aqui os utensílios do Deus verdadeiro para adorar os deuses falsos. E é interessante que os deuses falsos vêm na sequência dos materiais lá de Daniel, capítulo 2, que eu não sei o que o autor quis mostrar, mas ele quis mostrar que esses reinos são mundanos e eles acham que o poder está neles, mas, na verdade, o poder está, como a gente já viu anteriormente, Deus, que é que coloca e quem tira reis. E Belsazar vai aprender essa verdade na prática. Pode passar ao próximo. E aí, ó, a brincadeira durou pouco, porque, ó, no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Ou seja, a arrogância do rei se transformou num medo gigantesco. Como o homem é frágil e frouxo e covarde. A gente vai entender melhor mais na frente, porque o que eu gosto do livro, pode passar, Desirê. O que eu gosto no livro de Daniel é que ele é autoexplicativo. Eu não preciso interpretar o que é que está acontecendo aqui, porque o próprio Daniel tem a coragem de chegar para o rei Belsazar e dizer, olha, é isso que você está fazendo de errado, você fez isso e aquilo, e agora você vai pagar as consequências do que você fez, que é profanar e adorar outros deuses. A gente vai ver isso mais na frente, mas só para a gente entender o que é que Belsazar estava fazendo. E aí a história segue e eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo, mas o que é que acontece? Belsazar vai atrás de todos os mestres, ou seja, a história de Nabucodonosor parece que se repete aqui. O capítulo 2 de Nabucodonosor, de Daniel, ele parece uma repetição na história. Porque Belsazar vai atrás de todos os seus mestres, todos os seus adivinhos, de todos os seus sábios, e quer saber o que é que aconteceu ali. E ninguém consegue dar a resposta. E aí a filha de Nabucodonosor, a mãe de Belsazar, diz, olha, tem um Daniel, que é do tempo do seu pai, e esse Daniel é um cara que sabe dessas coisas, tem o espírito dos deuses, como ela falou. E aí o rei Belsazar conhecia Daniel, mas não quis, eu acho que deve ter ficado envergonhado e não quis ir diretamente Daniel, mas quando sua mãe falou, ele foi lá e foi buscar Daniel. E é isso que a gente vai ler aqui no verso 13. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel,
és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpuras, terás cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Aquilo que a gente falou no começo, né? Na escala hierárquica, o terceiro, porque antes de Belsazar existia Nabonido, que era o seu pai. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Toda a vida lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Vamos lá, pode passar. E aí Daniel vai contar para a gente o que é que está acontecendo, e a gente vai entender, faz quase 2 meses, né, que a gente viu o capítulo 4, mas é importante a gente entender a conexão do capítulo 4 com o capítulo 5, que tem uma questão aqui que é importante para a gente entender. Uma realidade que a gente vive aqui. Vamos lá. Ó Rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Daniel está lembrando 2 coisas aqui. Primeiro, mais importante que eu acho, o testemunho de Nabucodonosor. A conversão de Nabucodonosor que o neto dele já esqueceu. Ou seja, as gerações passam e se esquecem as conversões e o que Deus fez para as gerações anteriores. Gente, esse é um problema na realidade das nossas igrejas hoje, porque as igrejas evangélicas no Brasil, elas estão completando 150 anos, 200 anos no máximo no Brasil. E nós vemos as gerações de protestantes, começa com as conversões e você tem um grande reavivamento nessas conversões. Só que as gerações vão se passando e os filhos e os netos vão esquecendo o que Deus fez por essas gerações anteriores e o testemunho fica perdido e os filhos, netos e bisnetos não têm mais esse entendimento, nem tem mais essa relação com Deus como o primeiro que se converteu teve. Eu estou passando isso na minha vida e eu oro a Deus para que os meus filhos, os meus netos, se eu chegar a ter netos, eles lembrem, porque eu passei pela minha fase de conversão, os meus filhos são testemunhas disso, mas vai se passando e o meu neto, se eu tiver neto, como eu estou falando, talvez Deus, Jesus volte antes, o meu neto não vai ter esse contato direto com a minha história de conversão. E pode ser que essa geração seja uma geração diferente do conhecimento de Deus. E olha o que Belsazar sofreu por não ter levado em consideração o grande testemunho do rei Nabucodonosor. E, além disso, ele mostra que foi Deus que deu autoridade. Por quê? Porque Belsazar estava se exaltando no início do capítulo e Daniel é muito corajoso de colocar Belsazar no lugar dele, de dizer: quem dá o poder é Deus e você não é nada diante de Deus e diante da grandeza de Deus.
lembrou a Belsazar esse testemunho e vai dizer: você sabe desse testemunho, mas você não levou isso em consideração. Pode passar. Ó, lá no verso 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Belsazar sabia quem é Deus, que constitui reinos, e Belsazar conhecia o testemunho de Nabucodonosor, seu avô. E mesmo assim, o que Belsazar fez? Não reconheceu, não teve temor a Deus, não reconheceu quem é Deus. E olha o que é que acontece com ele. E aí, Daniel vai explicar com toda a coragem o que é que o rei estava fazendo. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Não ter temor a Deus é justamente fazer isso que Belsazar faz. É não saber que é Deus que é Deus que te dá a vida, é Deus que tira, é Deus que te sustenta, é Deus que faz tudo por você. É não reconhecer que é Deus. Nós vivemos num mundo hoje que se tem um negócio chamado meritocracia. E sabe o que a meritocracia faz pensar? A arrogância de Belsazar. Achar que o poder, que a capacidade, que o domínio vem da mão humana. E Daniel vem lembrar aqui para a gente no capítulo 5 que não vem da nossa capacidade humana absolutamente nada. Não está nada no controle da nossa vida. Eu posso pegar uma doença hoje incurável e falecer. Todo mundo aqui está suscetível a isso. Mas a gente vai deixar de ter confiança em Deus, que pode fazer qualquer coisa, que constitui reis e tira reis. E aí o texto continua. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o terreno e dado aos medos e os persas. Daniel está interpretando o que ele profetizou no capítulo 2, para mostrar a coerência do Espírito Santo também naquilo que Daniel fala, que é, Daniel sabe exatamente que está se cumprindo a profecia ali. Aquela ação de Deus é um cumprimento profético de que o reino de ouro, Babilônia, caiu e o reino de prata, a Medo-Persa, surgiu. A gente vai ver isso no capítulo 7 de Daniel também. Vai ver exatamente mostrando essa transição de reinos. E Daniel tem esse privilégio de ver a profecia se cumprindo e a transição do reino que ele profetizou. Só que Daniel está profetizando, mas ainda não aconteceu, mas ele tem a plena convicção de que aquilo era a transição de reinos. Outra coisa interessante é que Mene, Mene, Tekel e Parsim são palavras em aramaico, e todo mundo falava aramaico naquela época. E os mestres e os intérpretes não conseguiram interpretar nem ler palavras em aramaico, ou seja, palavras que eles sabiam ler. É estranho isso, mas é porque eles não queriam saber e muito menos iam saber a interpretação disso. Esse pesado na balança e achado em falta também está relacionado, o tekel, a julgamento. Se vocês foram ver os mitos egípcios sobre julgamento, é pesar numa balança. Se o seu coração pesasse mais do que uma pena, você ia para o mundo inferior, ou seja, o inferno lá dos egípcios. E se seu coração fosse mais leve do que uma pena, você iria para o mundo dos deuses e o céu egípcio. Então, aqui está mostrando, é Deus falando numa linguagem humana que Belsazar foi julgado e foi condenado no seu julgamento.
É polêmico também aqui, a gente vai ver. Eu vou trazer uma pergunta difícil no final em relação a isso que acontece aqui. Mas pode passar, Desirê. E aí a gente chega no final sobre o que acontece, né? Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos judeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do rei. A gente precisa entender esse final. Primeiro, Belsazar descobre a interpretação do sonho, presenteia Daniel. Daniel não foge de receber os presentes, mas não serviu de nada Daniel ser o terceiro no reino, porque um novo reino surge na Babilônia. Mas eu queria mostrar também outra profecia falando sobre a, a tomada de Babilônia, porque Isaías, 100 anos antes, ele fala em detalhes sobre isso. Mas antes da gente abrir Isaías, vamos pular aí capítulo 6 de Daniel, vamos pegar na Bíblia, que eu não coloquei, lá no verso 28, para a gente entender a passagem de Isaías que eu vou ler aqui para vocês. Daniel capítulo 6, verso 28, diz assim, ó: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro ou Persa. Para a gente entender que o reino que foi constituído, porque no capítulo 5 só fala de Dário, porque Dário ficou responsável pela cidade de Babilônia. Mas o reino ele era Ciro Persa e Dário o Medo. É Dário Medo e Ciro Persa. Entendido isso, eu quero que vocês abram aí a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45. Isaías 45. Aquilo que a gente viu no começo, que Daniel falou e que Paulo fala também. É Deus que constitui reis e tira reis. A gente viu aqui Deus retirando o poder de um rei, Belsazar. E aí, em Isaías 45, a gente vai ver Deus constituindo um rei, que é o rei persa, Ciro. E não só isso. A gente vai ver Isaías 45 falando sobre como Babilônia foi tomada. Isaías capítulo 45, lá no verso 1. Profecia de Isaías diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome, por, por amor do teu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conhece. Gente, Isaías 45, como eu falei, foi escrito mais de 100 anos antes de Ciro, o rei persa, conquistar a Babilônia. Antes de Ciro nascer, Isaías profetizou que Ciro, e deu o nome do camarada, o rei Ciro, persa, iria tomar a Babilônia. E não só isso, ali na passagem ele dá detalhes que ele ia quebrar os ferrolhos e abrir os portões. Porque, como eu falei no começo, qual era a tranquilidade do rei Belsazar lá na Babilônia? É que a cidade era muito fortificada e ela tinha muros muito fortes que eram intransponíveis. Então, nunca que o reino persa ia conseguir invadir Babilônia. Então, Belsazar estava tranquilo. Só que Deus agiu para quê? Para abrir, para dar um jeito de abrir os portões. E abre os portões. E a história conta que o rei Ciro,
ele abre os portões da Babilônia. Depois vocês podem pesquisar essa história. Isso é história, não é nem Bíblia. E ele pega o exército da cidade de Babilônia despreparado, porque eles nunca imaginariam que os portões seriam abertos por outro império, porque lá era muito bem protegido. E Deus já estava dizendo qual era o caminho que Ciro ia conquistar a Babilônia, aí Isaías 45. É um cumprimento profético perfeito. É essa palavra de Deus que nos mostra aí mais uma vez, precisamos confiar em Deus. E esse foi o nosso estudo rápido aí. Sim, só as últimas perguntas para a gente. Perguntas difíceis do texto aí para a gente fechar, para a gente encerrar o nosso estudo. Rápido, que mais uma vez a gente aprende aqui. E esse estudo vai ser interessante e importante também para o capítulo 6. E aí são duas perguntas difíceis aí. Por que foi dada tantas oportunidades a Nabucodonosor e nenhum a Belsazar? É uma pergunta difícil. Marcos, eu acho o seguinte, como Deus sabe de tudo, ele sabe o futuro, ele sabe quem vai aceitar e quem não vai. Então, por isso que eu acho que deu tantas oportunidades a Nabucodonosor, porque sabia que ele ia aceitar ele. E o Belsazar, eu acho que é porque ele não tinha chance nenhuma de aceitar. Deus sabe de tudo, né? Então, por isso, não que ele predestinou, mas é porque ele sabe. Boa, ver. É interessante. Alguém quiser comentar, pode comentar, viu? Eu deixo para o final aí o que eu penso. A tua conclusão. Então, eu penso como, eu não sei se prevendo, mas eu acho que o coração, né? Deus conhece o coração da pessoa e conhece a tendência, né? Porque é interessante que ele fala ali que apesar de Nabucodonosor ter chegado num ponto, porque eu achei que ele sempre fosse arrogante, né? Mas ele chega num ponto que daí ele fala, porque o seu coração se ensoberbeceu, né? Mas aparentemente até aquele momento ele era uma pessoa menos arrogante, enfim. Por isso que Deus só depois puniu, né? E talvez Belsazar já fosse arrogante desde o início, né? Desde criança. Então, acho que tudo isso já era uma tendência, né? A pessoa que é mais arrogante, mais orgulhosa, mais... Deus já deve saber ali que não vai dar muita briga. A gente vê assim pela história de Sodoma e Gomorra. Tinha crianças lá, mas Deus sabe o coração daquelas pessoas ali todas, né? Tem uns mistérios assim que só Deus mesmo pode um dia explicar para a gente. Mas assim, o que nós todos fomos predestinados, todos fomos predestinados para a salvação. Agora, se vai ser salvo é uma escolha da gente, mas todos são predestinados para ser salvo. Só não vai ser aquele que não aceitar. Eu gosto de fazer essas perguntas porque elas colocam, às vezes, a gente numa situação difícil, né? Porque a gente tem que entender o que é profecia e o que é a salvação. Eu gosto de separar porque eu coloquei uma pergunta aqui para vocês, a segunda pergunta, né? Belsazar foi predestinado para a perdição? Eu botei ela de uma forma provocativa, porque o que é que eu vou dizer? Belsazar foi predestinado para ter o reino da Babilônia caído, ou seja, ia cair com Belsazar. E não tinha o que Belsazar fazer. Podia ser bom, podia ser ruim, podia ser qualquer coisa, que o reino ia cair naquele momento. Só que a salvação para Belsazar não era uma predestinação para se perder. Porque a gente sabe que Deus é justo, né? E a gente vê também nos versos que a gente leu que Belsazar foi pesado, ou seja, foi julgado. E o seu julgamento foi que ele perdição. Não porque Deus escolheu que ele fosse assim, mas pelas ações dele. Desirê falou, né? Era um cara arrogante. E eu coloco um agravante para Belsazar, que é um agravante também aí para os nossos filhos, que é você nascer num lar
cristão em que seus pais são verdadeiramente convertidos, é um testemunho muito forte na sua vida. E você não levar isso em consideração, aí é uma opinião minha, sabe? Você não levar isso em consideração é um agravante, porque é uma oportunidade única na sua vida de você conhecer Deus através de seus pais, porque você vai ter o conhecimento de Deus sendo levado pelos seus pais, e você confia nos seus pais. E você vai chegar no momento que você vai escolher: eu vou aceitar esse testemunho dos meus pais, ou eu vou dizer, isso aí não tem nada a ver. Belsazar escolheu o quê? Isso aí não tem nada a ver, e não vou crer no testemunho. Mas é para ver, assim, filhos, eu não sei aqui, eu acho que poucos aqui são filhos de pais de berço, né, cristãos de berço, mas para ver o peso também de ter o privilégio que as pessoas têm de nascer com pais cristãos, já conhecendo a verdade desde cedo, e não ter nascido, como no meu caso, na total escuridão da verdade e crendo em coisas completamente diferentes, e não conhecendo verdadeiramente a Deus, não tendo um testemunho de conversão, um testemunho cristão em casa. Como, pronto, eu falo, meu caso é mais parecido com Nabucodonosor, e meus filhos é mais parecido com Belsazar. Espero que eles não escolham o caminho de Belsazar. Mas eu coloco como um agravante para Belsazar, é que ele teve um testemunho da família, um testemunho muito forte de quem é Deus, e ele simplesmente disse: eu não creio em todos esses fatos grandiosos que aconteceram, e não vou ter temor a Deus. Então, é o alerta aí para os nossos filhos, para que eles conheçam o temor a Deus através dos pais, né? E a responsabilidade dos pais também de transmitir, né, esse testemunho da conversão para os filhos. E em relação à predestinação, como eu falei, é isso que a gente falou. Deus, ele conhecia o coração de Belsazar já muito antes, conhece todos os corações, mas Deus com certeza tem um plano para a salvação de Belsazar, mas Belsazar não chegou. Mas Belsazar foi predestinado para ter a queda do rei naquele momento. Assim como Ciro, olha como a predestinação existe na Bíblia, mas não predestinação para a salvação. Assim como Ciro foi predestinado a quê? A tomar o reino de Babilônia e ser um grande rei persa. E ter um grande império mundial da Pérsia. E, apesar de ser predestinação, a gente não sabe se o rei Ciro foi salvo ou se perdeu. Porque ele vai ser julgado, como todos nós seremos julgados, né? Mas eu só queria trazer assim, que às vezes a gente fica com medo também de falar sobre predestinação, porque deturparam a predestinação bíblica, né? Algumas igrejas aí deturparam a predestinação bíblica, mas a predestinação bíblica ela existe. Não para a salvação, mas para a história, para constituir reis, para conduzir a história da humanidade. E Deus está conduzindo, tá aí. Para a gente também não esquecer de que o que a gente vive, crise, guerra e todas essas coisas, não é só uma ação do inimigo, mas Deus ele tem um plano para tudo isso. E tudo isso faz parte do plano de Deus, porque Deus ele tem nas mãos a condução de tudo que está acontecendo. A gente tem que saber que o nosso Deus é esse. Porque muitas vezes a gente pode achar que Deus ou é de forma aleatória, ou ele cuida das coisas de forma aleatória, ou que ele não tem o poder de conduzir os cursos da história e as coisas que acontecem. Tudo tem um propósito divino. Como a gente falou, a gente também só vai entender certas coisas lá no céu, quando for passado a limpo, tudo isso. Mas a palavra de Deus também nos mostra, nos dá esses detalhes importantes para a gente saber que Deus ele é muito poderoso, é o poderoso, é ele que detém todo o poder, e é ele que conduz tudo no universo. Ô, Mar, Oi. eu acho assim, por exemplo, você ter um governo que é ruim, que não é justo, que, sei lá, que mata, que rouba. Não é assim. Deus permitiu que ele ficasse ali. Não que Deus queria que o governo fosse assim, mas ele permitiu que aquele governo chegasse ali para que se cumprisse um propósito que ele tem maior. Exatamente. Não é a escolha dele.
né? Porque se Deus, se fosse escolher, só iria escolher, eu acho que pessoas boas, honestas, assim. Mas, assim, às vezes ele deixa que aquela pessoa que a gente não, você não gosta, não quer, que ela tome o poder para que seja, se cumpra as profecias dele, né? Os propósitos dele. Ele permite. Eu acho que estou errada, pensar assim. É um É um exemplo do exemplo do capítulo capítulo babilônico, né? babilônico, Que que ele ele leva leva. Israel a sofrer o cativeiro, que é algo horrível para Israel, acaba com a nação, mas Deus tinha um propósito maior. E a nação de Israel, o povo, apesar de todo o sofrimento que estava passando, tinha um propósito maior ali, era uma oportunidade de ter mais relacionamento com Deus, se voltar realmente para Deus, né? Era uma oportunidade que Deus estava dando. É porque muitas vezes, o que é que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente só vê a ação de Deus nas coisas boas. O que é que eu estou dizendo? Deus não quer o mal de ninguém, nem o pecado, nem toda a desgraça do mundo é por causa do pecado. Não é por causa de Deus. Mas o que eu estou querendo falar é que Deus ele aproveita dessas oportunidades de coisas ruins para nos ensinar, para nos levar para Deus. Então, aquela frase de que vai na dor, né? É difícil, mas assim, muitas vezes na dor é que a gente conhece a Deus, no sofrimento que a gente confia em Deus. É nas situações difíceis, a lição que a gente viu, o crisol, né? É no crisol que o cristão ele é formado, muitas vezes. Ou seja, a gente não precisaria passar por isso, mas o pecado, os erros e tudo que aconteceu, Deus usa desses fatos para nos conduzir para o caminho correto. Não é só abençoando, porque muitas vezes a gente acha que o caminho de Deus é só abençoando, só abençoando, só abençoando para que a gente chegue no lugar. E nem sempre é assim. Mesmo o cristão fervoroso vai perder fome, vai perder esposa, vai perder filho, vai ter catástrofe, vai ter problema financeiro, vai ter esses problemas para você ter a ideia de que o final, que é a salvação, é que importa. Pode falar, Bill. Eu não sei se eu estou certo, Marco, mas eu acredito que seja semelhante como Deus endureceu o coração do faraó. Entendeu? Eu acredito que seja mais ou menos dessa maneira em relação a Belsazar. Entendeu? Eu não sei bem se realmente é que nem estou te dizendo. Porque quando Deus, endurecia o coração do faraó, ele, voltava atrás do que ele dizia antes, para liberar o povo. E lançava uma praga para que o povo que gerava sofrimento, né? Sim, mas no caso a gente entender isso às vezes. Entendeu? Mas eu acredito assim que Belsazar era semelhante a Deus fazia com que ele fizesse aquelas coisas ruins em relação a o faraó. Então, estou dizendo assim, a comparação, entendeu? Uhum. No mesmo sentido do que acontecia com o faraó, ou o que aconteceu com o Belsazar, né? Isso, por aí. Pode falar, Desenho. Não, eu estava pensando a hora que você falou sobre aquela questão do Vale da Sombra da Morte, né? Quem leva para o Vale da Sombra da Morte é o pastor, né? No final vai ter os pastos verdejantes, mas é o próprio pastor que leva, né, as ovelhas para esse lugar. Então, tem um sentido, né? Especialmente no que a gente estava falando das profecias do nosso tempo agora, né? Para o tempo do fim. A gente não pode achar que os governantes que estão aí não estão também nesse plano para concorrer, para colaborar, ainda que inconscientemente, ignorantemente, para o plano final de Deus, né? E como você colocou ali, Romanos é muito claro, né? Por mais que a gente não goste, não queira, a obediência, até que se peça algo que está contrário a que Deus orienta, é obediência, né? E até oração por eles, né? Isso. Que é o pior ainda, que é difícil. É o mais difícil, é orar por muitas vezes inimigos e por aquilo que não nos agrada. Mas faz parte do nosso papel como cristão.
É porque eu gosto de dar essas provocadas também, porque a palavra não é só mel. Às vezes ela é difícil e dura para a gente entender, porque muitas vezes a gente quer ver só um lado mais fácil, mas ela traz essa questão meio paradoxal, né, de que a gente fica meio num limiar, assim. Não, você falou, isso que você falou da predestinação foi muito interessante, porque eu passei um tempo da minha adolescência na igreja presbiteriana, e presbiteriana independente, e os presbiterianos creem na predestinação para salvação, né? Então, quando você estava falando, eu falei, de fato, não se fala mesmo, né? Eu não tinha ouvido falar ainda sobre predestinação dentro da Adventista. Inclusive, eu saí da igreja por conta da predestinação, que não fazia sentido para mim, né? Uns predestinados para a vida e outros para a morte. Mas aí fez sentido, de fato, isso que você falou, né? Existe a predestinação para funções, para direções, para algumas coisas, mas não para salvação. Então, bem interessante mesmo, não tinha pensado nesse lado. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem como fugir. A profecia é uma predestinação de algo que vai acontecer, e aquilo vai acontecer de toda forma. Verdade. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não, é como ela falou aí, porque muita gente acredita assim, um está predestinado a morrer e outros predestinados a viver eternamente. Não é nesse sentido aí. Você falou assim, Ciro foi predestinado a ser, né, tomar o reino lá. Mas se ele ia se salvar ou não, vai ser uma escolha dele. A predestinação dele era só para cumprir aquele reinado ali. Maria foi predestinada para quê? Para ser a mãe de Jesus. Né? José, o pai de Jesus. Eles foram predestinados para isso. Mas a salvação dependia deles. Deles aceitarem, né? Deles salvar, não, deles aceitarem. Como pra gente. Mas deu para entender. É isso mesmo. Vamos orar para encerrar? Vamos. Oremos. Senhor, mais uma vez te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Te agradecemos pelas lições aprendidas aqui no capítulo 5 de Daniel. Que, Senhor, a gente possa aprender para colocar em prática na nossa vida. Que a gente possa ler e confiar mais, Senhor, na Tua palavra. Confiar em Ti, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por já nos abençoar e já nos conduzir por esse caminho de salvação. Que nós permaneçamos nele, Senhor, firmes e fortes, até o seu breve retorno. Nos abençoa e obrigado pela semana, Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada pelo estudo. Amém. Amém. Semana que vem. Acabou o resto. Acabou. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigadão.